Muito bem. Primeiro item que Joana nos traz intitula-se Definição e Proposta. Os bons dicionaristas definem a vida como um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade manifestada em funções orgânicas, tais como o metabolismo, crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda da língua portuguesa. A vida pode também ser considerada como o período que medeia entre as ações e reações que vitalizam os seres vivos, como resultado de organizações celulares de grandiosa complexidade que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. Supõe-se que a vida teve início no período pré-cambriano, embora a ausência de vestígios fósseis, que por certo desapareceram, em vez de não haverem existido, pois que, no período imediato, o Cambriano, já era volumosa a presença da fauna rica e diversificada. Quando surge uma estrutura celular, se pode identificar o ser vivo. No caso dos vírus, alguns deles, ainda não possuindo estrutura celular, não podem ser considerados como tal. Todos os seres vivos dependem grandemente do consumo da energia que chega à Terra através da luz do Sol, que a exterioriza, convertendo 420 milhões de toneladas de massa em cada segundo para poder manter o sistema. E, por consequência, todas as formas de vida em nosso planeta, especialmente as plantas, que servem de base para a manutenção dos vegetais, ao lado de outras substâncias e que, por sua vez, nutrem os animais. Embora essas expressões variadas de compreensão em torno da vida, eis que ela transcende a tais limites impostos pela deficiência da linguagem, pela pobreza da forma e da maneira para entender-lhe o significado profundo que a oculta, mesmo aos olhos dos observadores mais atentos. A vida manifesta-se conforme a sua estrutura própria e peculiar, sendo detectada por cada estudioso, por cada analista, de acordo com seu ângulo de entendimento ao vê-la e senti-la. Santo Agostinho a considerava filosoficamente muito simples, como a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que traria em si o seu próprio fim, que ele denominava entelequia. Já Cláudio Bernard considerava impossível defini-la, por ser inacessível e abstrata. O conceito, portanto, sobre a vida varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico ou de comportamento científico, em se considerando que cada um apoia sua visão em torno dela, mediante as próprias bases de sustentação cultural. Os mecanicistas elucidam que a vida se originou através de fenômenos totalmente físico-químicos. Os vitalistas acreditam na vigência de um princípio vital, encarregado de transformar a matéria inerte em animada ou pulsante. Já o materialista dialético apresenta o conceito de que a vida se teria originado
em um sistema no qual tudo se modifica em um incessante movimento de superação de umas partes para outras, em que não há fenômenos isolados, mas tudo está relacionado. O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade que se direciona para o rumo da perfeição. O biólogo dirá que a vida é o resultado da organização celular em admiráveis aglutinações, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O filósofo apresentará formulações diferentes que decorrem da sua ótica vivencial e cultural, concordando com a escola a que se vincula, limitando-a, entretanto, ao período que se estende entre o berço e o túmulo. O artista, conforme a área a que se dedique, tentará traduzi-la em beleza e majestade, copiando-a, manifestando-a com deslumbramento ou desencanto em relação à estrutura psicológica que se lhe seja peculiar. E assim sucessivamente, cada pessoa entende-a definindo-a de acordo com sua percepção, a sua emoção, a sua capacidade cultural, fornecendo assim conceitos compatíveis com a sua forma de ser. No entanto, a vida em determinado momento é extraordinário trabalho químico que transforma água e humus em madeira e açúcar no vegetal, oferecendo perfume à flor e sabor ao fruto. Enquanto no estômago prepara soluções vigorosas para modificar os alimentos e digeri-los, a fim de que não pereçam os seres que dessa forma se nutrem. Simultaneamente, é o artista incomum que trabalha todas as folhas dos vegetais com riqueza de contornos que nunca se repetem, colocando num homem impressões dactiloscópicas que jamais são encontradas no outro. No ser humano, apresenta-se frágil e poderosa ao mesmo tempo, pois que estruturou o seu corpo com tais recursos que ele resiste a diferentes pressões atmosféricas, a choques vigorosos e deixa-se afetar por delicada picada de um alfinete que, se infectado, pode levá-lo à morte, ou por um corte que lhe permite a perda de sangue caso não se forme o coágulo a coagulação. Impedimentos da... A vida, no entanto, é Deus. A vida, no entanto, é Deus. E por isso, ainda difícil, se não impossível, de ser compreendida plenamente, além das suas manifestações que fazem parte do processo da realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhes à decomposição cadavérica. A busca por explicar a existência, a vida em si, é uma coisa remota, é uma coisa remotíssima. Nós vamos observar que Darwin, ele pesquisou de maneira maravilhosa a existência dos seres, a criação dos seres. E ele imaginava que os animais, os seres, tinham a criação espontânea.
Ele fez um experimento com um mosquito chamado Drosophila melanogaster, se não me falha a memória. É um mosquito pequenininho. E ele percebeu que ele deixou uma fruta exposta e ali desenvolveu uma série de bichinhos. Mas como será que desenvolveu esses bichinhos aí? Foi espontaneamente? Ele não notou que veio lá um insetinho, depositou seus ovos sobre a fruta, desenvolveu os bichinhos e se alimentaram da fruta. A princípio ele imaginava que era a criação espontânea. Aí depois o que ele fez? Ele tapou a fruta e notou que não tinha como desenvolver. Porque vinha do exterior para gerar a vida sobre a fruta. Então, tinha que ter a participação de um outro elemento que gerasse ovos e os ovos se multiplicassem e assim dasse origem à vida. Até hoje ainda nós nos perguntamos, nós ainda não temos aquela certeza e firmeza do princípio da vida, mas nós vamos estudar e vamos ver o que Joana traz para o nosso conhecimento. Voltaremos.